Oi, pessoal, eu sou a Dani. A gente está aqui para mais uma resenha psicológica do nosso canal Lendo e Cantarolando. Lembrando, quem é novato, não deixa de passar no link que vai estar aqui na descrição, explicando sobre como funciona o nosso canal, certinho? Mas então tá, você já viu, você já é de casa, então nós vamos passar direto aqui para o nosso vídeo, que hoje nós vamos fazer a resenha sobre o livro do mês de agosto da TAG, né? Que é o livro Querido Edward. Vou estar mostrando para vocês bem rapidinho aqui as coisas que vieram na caixa, mas vai ter um unboxing especial dela ainda no comparativo de todos os meus clubes de assinatura, beleza? Então, rapidinho aqui, ela veio nesse box aqui todo bonito. Quem é assinante da TAG, ou quem já está me acompanhando há um tempo aqui no canal, sabe que as edições da TAG são edições especiais. Então, elas vêm com alguns detalhes. Esse é o nosso livro do mês, Querido Edward, de Ann Napolitano, que é maravilhoso. Já vou adiantando. Veio esse marcador. O ar entre nós não é simplesmente espaço vazio. A frase que tem escrito aqui do nosso livro. Veio uma revistinha, sempre tem uma revistinha falando algumas coisas sobre o livro. Uma revistinha que veio bem caprichada, com desenho de um postal. O presente é o mais frágil dos artefatos improváveis. Podia ser diferente. Qualquer parte dele ou uma totalidade podia ser outra coisa. É o que tem escrito aqui atrás. Veio essa máscara, que estava na foto da descrição. Toda linda. Esse caderninho. É um caderninho pra gente desenhar ou escrever o que quiser. Ele não é pautado. Desenho de umas nuvenzinhas aqui. E tem esse postal que veio esse mês, todo detalhado, pra gente poder imaginar melhor a história com a mensagem atrás. Mas enfim, mostro isso melhor no outro vídeo, que vai... Depois que eu lançar, eu vou deixar na descrição aqui também. Mas se você tá chegando no canal, vai acompanhando aí que logo você vai ver. Certo? Mas vamos lá, vamos direto pro nosso querido livro, que é o livro do querido Edward. Eu faço resenha psicológica aqui, mas antes de poder fazer uma avaliação psicológica, eu vou fazer uma avaliação do livro em si, que é uma avaliação literária. O livro veio com uma capa que condiz com o assunto, totalmente condizente, isso aqui na verdade. É um livro muito bem acabado, um acabamento bom, folhas amareladas, bom de manusear, bem molinho, na verdade, bem bacana. E a propósito, vai ter aí no link da descrição o cupom de desconto de 30%, caso você queira assinar a tag, tá? Mas então, enfim, é um livro bem bacana, a gráfica dele veio bem bonita, a caixa veio bem legal, veio bem recheada de coisas. Como vocês viram, veio 2 brindes, foi a primeira vez que acontece, né? Veio o caderninho e a máscara. E a autora escreveu essa história de uma forma muito, mas muito bem fundamentada. Ela pesquisou sobre tudo que envolve a história. Ela pesquisou sobre funcionamento de avião, porque a história se passa inicialmente dentro de um avião, né? Ela pesquisou sobre a parte psicológica que envolve tudo que acontece na história. Ela pesquisou sobre funcionamento militar, porque tem um personagem que é militar aqui na história. Então, a escritora, ela teve um compromisso muito grande com a verdade. Ela levou 8 anos, 8 anos, gente, para escrever esse livro. De tanto que ela pesquisou e tudo. Em nenhum momento ela imaginou que fosse um best-seller, mas é um livro maravilhoso. Realmente mereceu ser um best-seller. Para você entender, eu vou ter que falar um pouco da história, tá? Vai ter spoiler. Toda resenha psicológica tem spoiler. Gente, por favor, não me pede pra fazer sem spoiler, senão eu vou ter que fazer resenha normal e não psicológica, beleza? Então tá avisado, vai ter spoiler aqui agora, tá? A história é a seguinte, tem uma família que vai pegar um avião e eles estão de mudança, a mãe conseguiu um novo emprego, ela é roteirista de cinema e ela conseguiu um novo emprego, ela vai ter que fazer um roteiro lá, então no avião ela nem senta com a família para ela poder ficar trabalhando no caminho. E ela tá lá nesse avião, ela, o esposo e os 2 filhos. Um filho mais novo de 12 anos e um mais velho de 15. E nesse avião tem outras pessoas, claro, o avião está muito lotado, tá com todos os lugares totalmente cheios. E lá dentro nós temos um idoso que tá muito ruim. Nós temos uma senhora marroquina que se veste diferente, com um vestido cheio de guizos na barra. Nós temos um soldado, um militar que está voltando de um serviço militar. Ele é aplaudido na recepção do avião.
nós temos aqui pessoas que trabalham a negócios, nós temos aqui pessoas de todos os tipos, pessoas que estão na primeira classe, pessoas que estão na segunda classe. E acontece que vai se falando sobre o início da viagem, quando de repente encerra e começa um outro capítulo, onde diz que Edward foi encontrado no meio dos destroços do avião. Então esse avião ele cai, e desse avião com 192 pessoas, uma única sobreviveu, que foi esse jovem Edward, um menino de 12 anos, que era da família que foi viajar, o filho mais novo no caso. E ele foi encontrado, e esse menino, ele acabou de perder a família, ele acabou de perder uma vida e vai morar com uma tia. Então ele tá assim num processo bagunçado, onde ele tá vivendo um luto, ele tá vivendo uma mudança de vida de outro lugar, ele tá assim sem conseguir lidar com nada, não consegue comer, fica num estado crítico. Ficou internado no hospital por muito tempo, porque no acidente ele se machucou muito, ele fraturou as 2 pernas, tem uma cicatriz horrorosa nas pernas. Ficou no hospital com dores excruciantes por muito tempo, se recusava a falar com todo mundo, inclusive com a família. E quando ele vai para casa, descobre que o quarto onde ele vai ficar é um quarto que é pintado de cor de rosa, porque na verdade a tia dele esperava ter uma filha, uma criança, e queria que fosse menina. E assim, acaba que o quarto tá decorado para essa menina, não tá decorado para o Edward. E o Edward se recusa, né? Ele dorme lá uma noite, depois ele passa a dormir no sofá da sala. E nisso, ele não fala com ninguém, até que uma vizinha chega para visitar. Essa vizinha tem uma filha da idade dele, que se chama Shai. E aí acaba que a Shai é o único vínculo com talvez uma coisa que o Edward considerasse mais normal no mundo, né? Então ele resolve durante a noite sair do nada e ir para casa da Shai para poder dormir lá, e lá ele conversa com ela. E ele tá lá, e ele finge que dorme esse tempo todo, não dorme, tá com insônia por muito tempo, ele fica com essa insônia. Ele vai para a escola, primeira vez que ele vai numa escola normal na vida, porque na verdade ele estudava em casa, o pai dava uma educação especial em casa. O Edward era pianista, ele resolve que não vai tocar mais piano por causa do acidente. O Edward era um menino totalmente diferente do que e ele vai para terapia, né? E eu acho mágico a forma como a autora abordou todos os aspectos psicológicos, porque parece não, ela estudou para poder falar disso. O analista, o psicólogo dele é bacana demais, é muito bom. Ele vai analisando as relações do Edward, tanto a recusa alimentar que o Edward tem, quanto a questão do Edward estar desenvolvendo uma tentativa de passar o tempo sem reparar no que acontece. Então ele está com uma fuga dissociativa, que é o seguinte: uma fuga dissociativa é quando você suprime todos os seus sentimentos com a falsa crença de que você não se importa com o que acontece. Então o tempo vai passando e você não quer tomar nota do que acontece na sua vida. Isso é uma fuga dissociativa. Você tenta se separar da realidade para você não lidar com ela. E o Edward está desse jeito. E nisso ele está adolescendo, ele está naquela fase de mudança de adolescente, que a gente sabe que é uma fase bem tensa. E a história vai se passando dentro disso. Então o Edward está com insônia, luto, ele enfrentou uma fuga dissociativa, ele está adolescendo, então ele está com aquela transformação de corpo, são personagens em volta de tudo que acontece na escola, ele passa as dificuldades dele, então ele está lá e tem dificuldade com a educação física, com o corpo dele, começa a fazer musculação, e tudo vai acontecendo. A amiga dele cresce, a Shai, ela tem o primeiro ciclo menstrual e eles começam a ter que dormir separado. O Edward tem que dormir na casa dele, ele tá muito, muito irritado e ele começa a se afastar da amiga, até que ela cobra isso e ele começa a mudar. As coisas só melhoram realmente psicologicamente pro Edward quando ele realmente entra na garagem da casa dele e resolve encarar algumas coisas que foram desse acidente que aconteceu. O livro desenrola falando sobre detalhes do acidente, então tem capítulos aqui que tem a data, que são os capítulos que falam do Edward, tipo assim, julho de 2013. E tem capítulos que falam sobre o acidente, são capítulos de acordo com as horas que vão passar no avião, por exemplo, 10 e 17. E aí, assim, o Edward
vai desenrolando isso aqui, então a gente também não sabe exatamente o que está rolando, né, no sentido do acidente, o que aconteceu, como o Edward sobreviveu. Então a história vai falando disso meio misturado. E o Edward, na história natural dele, ele não quer falar de nada do que aconteceu, ele não quer falar do luto, de nada. E ele é uma celebridade, todo mundo olha pra ele não quer lembrar, ele não quer pensar. E aí ele chega na garagem da casa dele e ele se depara com itens de pessoas que morreram e 2 malas cheias de coisas que ele acha e abrem e descobrem que são cartas das pessoas, dos familiares das pessoas que morreram no avião. Desde que Edward lê a primeira carta, ele começa a ser curado da insônia, porque ele para de segurar todo o sentimento, né, que ele sentiu até então, e já foram se passando muito tempo, gente. A história vai acontecendo, ele vai crescendo, ele vai até o fim do ensino médio na história. Então, nesse momento aqui que ele começa a ler as cartas, ele está com 15 anos, mais ou menos, e ele começa a ver, ele está na idade do irmão dele, de ter as descobertas dele, e ele começa a ler aquelas cartas, e ele começa a ver a história daquelas pessoas, e os sentimentos dele em relação à perda saem para fora, ele para de mascarar isso, então ele começa a viver o tempo dele. Ainda sente as partes psicológicas, o terapeuta dele inclusive fala, olha, você nunca vai ser curado disso, o que você tem feito desde o início é aprender a lidar com isso. E é bem assim mesmo, o luto não é um esquecimento, não é uma amnésia, é uma reconstrução da sua vida, né? E ele vai lendo aquelas cartas, e tem cartas com pedidos absurdos, mas tem cartas das famílias falando sobre como elas eram. Tem uma carta que dá uma herança para ele de 7 milhões de dólares, que ele resolve doar esse dinheiro para as famílias que não foram bem remuneradas pelas mortes. Por exemplo, tinha uma personagem no avião que ela era grávida e ela estava chegando no aeroporto, o namorado dela ia pedir ela em casamento. E ele não vê essa namorada, ela morre no avião, né? E ela não ele não recebe a remuneração que as famílias receberam por causa do luto, que era de $1 milhão por pessoa morta, né? Então o Edward resolve pegar esse cheque dos 7 milhões e doar para as pessoas que necessitam, doar para as pessoas que o ajudam, né? Como o diretor da escola, pagar a faculdade da Shai. Ele descobre uma namorada do irmão que ele não sabia. Então, assim, ele tem uma reconstrução. Ele revê várias coisas, ele descobre que ele não era o especial, que o que aconteceu não é porque ele era melhor que todo mundo, então isso tira uma culpa das costas dele. E assim ele vai crescendo. Ele cresce, ele termina a escola, e lá pelas tantas, depois disso tudo, que ele resolve visitar o local onde aconteceu o acidente, ver aquele lugar e assim, finalmente, se libertar das prisões psicológicas que foram criadas. Sons que ele ouvia constantemente, como se fosse um tique no ouvido, a alimentação que volta, o sono que volta, tudo vai voltando aos poucos, e ele resolve recomeçar a vida dele, vai para a faculdade com a Shai, os dois vão estudar juntos no mesmo campus, e a história termina com eles assim, até criando romance, vamos dizer assim. É um livro muito bem construído, muito bem narrado do ponto de vista psicológico, e também a construção social do menino, a construção da adolescência, a construção da perca. Então eu acho que é um livro bacana de se ler. É um livro com muita dor, com muita história, com muita emoção aqui, mas também com muita reconstrução. Então tem um refazer psicológico aqui por trás. Então, assim, tanto a gente vê a agonia dos passageiros no avião, quanto a gente vê a história de cada um deles, quanto a gente vê o Edward se reconstruindo no meio dos destroços de tudo que aconteceu. Então, é legal ver essa mudança, essa junção da história. E é isso, pessoal. Eu recomendo muito esse livro, que é O Querido Edward, que foi o livro do Clube de Assinatura da TAG, aqui desse mês de agosto. E, assim, vale muito a pena, tá? Quem quiser assinar, assina aí embaixo, tá bom? Vai ter o cupomzinho que vai te levar direto para o desconto. Tanto a assinatura anual quanto a assinatura de uma caixa só mensal, você consegue ganhar o desconto, ok? Então é isso, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Até uma próxima!